Olá, estudantes do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Bora aprender a fazer continha? É muito mais do que isso, né? E hoje estamos trabalhando equações biquadradas. Lembra o que é isso? O que será que é isso? Como que resolve? Na verdade, gente, quando a gente tem algo que a gente não sabe, a gente meio que transforma em algo que a gente sabe. Aí a gente consegue chegar a um resultado. E é isso que a gente faz com as equações biquadradas. Bora lá trabalhar mais um pouquinho? Então, nossos objetivos é relembrar a definição das equações biquadradas, né? Para a gente saber trabalhar, tem que saber o que é. E resolver equações biquadradas, beleza? Então, olha lá. Quantas soluções tem essa equação? Essa lindeza aqui, ó. X à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Quantas? Nós vamos trabalhar um pouquinho a quantidade de soluções dessas equações, tá bom? Então, vamos relembrar a definição. Então, toda equação biquadrada tem esse tipão aqui, ó. Que tipo? Ax à quarta mais um bzinho x ao quadrado mais um c igual a zero. Lembrando que a, b e c são reais com a diferente de zero. Se o a for zero, isso aqui se anula, vira uma equação do segundo grau, tá bom? E nós não queremos isso, nós queremos que ela continue do quarto grau para ser biquadrada, tá bom? O que mais? Lembrando que para encontrarmos as soluções de uma equação biquadrada, precisamos reescrevê-la. Então, aqui está o macete. Nós vamos reescrever essa equação renomeando a incógnita, tá? Então, nós vamos chamar o x ao quadrado, que está sempre aqui no meinho, ó. Não é o x à quarta, é o x ao quadrado de outra letra. A letra que você quiser, ok? Nós gostamos muito de M de mamãe, tá bom? Mamãe me acuda nesse exercício. E o M da mamãe veio acudir. Olha lá. No lugar do x ao quadrado, põe o M. No lugar do x ao quadrado, põe o M, mas ele já estava ao quadrado aqui nesse termo. Então, eu acabo caindo numa equação do segundo grau. Temos que apenas lembrar de voltar para encontrar o x, porque o tal do M foi uma letra que a gente colocou na história. Não existia no problema, tá bom? Então, olha lá, eu tenho a equação biquadrada, transformo numa equação do segundo grau. E daí, nós já sabemos resolver. Tem várias ferramentas que nos ajudam a resolver essa equação do segundo grau. Aí fica na escolha do cliente, você escolhe o que você quer, tá bom? Então, vamos lá para a primeira? Qual seria a solução da equação biquadrada? Então, aqui eu tenho x à quarta menos 8x ao quadrado mais 7 igual a zero. Então, só relembrando aí, o que você precisa fazer? Primeiro, você vai renomear, vai chamar esse x ao quadrado de uma letra. Portanto, aqui vai ficar a letra que você escolher ao quadrado. Cai numa equação do segundo grau daí. Aí você resolve essa equação do segundo grau pelo método que você quiser. Soma e produto, báscara, completar quadrados, fatorar, você decide. E por último, você volta naquela tua renomeação. Você chamou aquela letra simples, então você achou as soluções da equação quadrada. Tem que voltar para achar as soluções da equação biquadrada. Esses 3 passos, ok? Seguindo esses 3 passos, não tem erro. Vou dar um tempinho, pega a caneta, lápis, registra, escreve aí, desenvolve esse negócio, que eu já volto para conferir.
Me conta se você conseguiu mexer nessa questão. Conseguiu trabalhar alguma coisa? Porque é importante que a sua caneta discorra sobre uma folha com você no comando, certo? Porque você só ficar olhando, você não aprende muito. Agora, quando você pega seu lapisinho e você vai escrever algo, é aí que surgem as dúvidas, é aí que você percebe se entendeu ou se não entendeu, ok? É muito importante que você faça isso, ok? Combinado? Olha lá, hein? Então, vamos lá. Se eu tenho essa equação biquadrada, eu não sei resolver ela. Então, nós partimos dessa parte. Eu não sei resolver a equação biquadrada. O que eu posso fazer, então? Então, a ideia é o seguinte, transformar essa biquadrada numa que eu saiba, gente, numa do segundo grau. Tá, mas como que eu faço isso? Eu vou renomear, eu vou dar nomes novos para essa equação, ok? E daí você se diverte escolhendo a letra que você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Eu resolvi chamar o x ao quadrado de y, tá bom? Gosto de y, vai o y também. Você pode chamar da letra que você quiser, tá bom? Então, eu vou chamar o x ao quadrado de y. Então, tá aqui a equação biquadrada. No lugar do x ao quadrado, ó, tá aqui em rosinha para você enxergar bem, y. E no lugar do x à quarta, escrevemos x ao quadrado, para enxergar, para ficar bem claro que aqui dentro eu tenho meu y e esse quadrado permanece. Então, aquela equação biquadrada se transformou nessa equação quadrada. Y quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Beleza, esta eu sei resolver. Então, bora lá resolver pelo método que você quiser, tá bom? Eu escolhi soma e produto, porque é rápido, né? Então, vamos lá para soma e produto. Você pode escolher, gente, o método que você quiser, a ferramenta que você quiser, tá bom? Então, pelo método de soma e produto, eu preciso dois números que somados dão o B com sinal trocado, o oposto de B. Então, esse aqui era menos 8, aqui fica mais 8. E o produto, eu quero dois números que deem o C com o sinal dele mesmo, positivo. Então, olha como ficou fácil. Dois números que multiplicados dão 7 e que somados dão 8. Molezinha, né? 7 e 1. Então, 7 vezes 1, 7. 7 mais 1, 8. Fechou. Então, y1 é 7, ou y', y2 ou y duas linhas é 1, ok? Ou pode inverter também, tanto faz, a ordem ali. Agora, eu preciso lembrar que não tinha y na história, né? Às vezes os alunos colocam lá, solução igual a 7 e 1. Tá, mas o y é 7 e 1. Nem tinha y na pergunta. Quem é y? Da onde ele surgiu? Surgiu da nossa cabecinha. Então, a gente tem que voltar para encontrar a letra que realmente está sendo pedida, que é x. Então, eu vou voltar, eu vou lembrar dessa igualdade, ó. X ao quadrado é igual a y, porque eu chamei assim. Então, você volta nessa igualdade, substituindo o 7 aqui, resolve, e depois substitui o 1 aqui e resolve. Vamos ver o que deu aqui, ó. Então, substituindo 7 aqui, eu preciso achar o x. Então, esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Raiz quadrada de 7 é um número irracional. Se você digitar na calculadora, vai dar um número enorme. Vai encher o visor da tua calculadora, do computador, seja da onde você calcule. Então, deixa a raiz de 7 mesmo, gente. Ela é um número real. Ela é uma resposta. Só precisa lembrar que é mais e menos essa raiz, tá bom? Então, quando você cair numa raiz que não tem a raiz exata, não tem problema. Deixa ela desse jeito mesmo, tá bom? E o 1, tenho que substituir os dois valores. Então, o quadrado passa para o outro lado da forma de raiz, dá certo tanto mais quanto menos. Raiz quadrada de 1, essa nós conseguimos extrair, é 1. Então, eu tenho a solução, ó. Agora sim eu achei o x, ó. X igual a mais e menos raiz de 7 e x igual a mais e menos 1. Então, eu tenho as 4 soluções aqui, ó. Vou escrever na ordem crescente. Menos raiz de 7, é o menor de todos. Menos 1, 1 e mais raiz de 7. Tenho 4 números que satisfazem aquela equação biquadrada, ok? Você chegou nisso? Deu uma travada no raiz de 7? Pois fique tranquilo, ó, porque quando não tem raiz, menos conta para a gente fazer. Você repete ela até o final, certo? Então, não tenha medo das raízes irracionais, elas não mordem, tá bom? Vamos para a segunda? A segunda é a seguinte. A gente acabou de calcular para essa equação, esses números são solução. Mas será que é verdade?
Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou dar um tempinho para você verificar essas soluções. Então, como é que você faz essa verificação? Você pega um número de cada vez e coloca no lugar do x. Então, o primeiro, menos raiz de 7, nos dois lugares. Depois, o menos 1. Depois, o 1. E depois, o raiz de 7. Então, você vai ter que fazer 4 continhas, tá bom? Você vai ver que é tranquilo, é bem rapidinho de fazer. Escreve aí, vamos verificar se realmente esses números que a gente achou são solução. Já volto. E daí, conseguiu? Ah, nem vem me dizer que trabalhar com raiz é chato, é? É nada, eu vou contar pra você que é rapidinho. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa desse expoente aqui, ó. Potência e raiz são operações contrárias. Então, ó, uma vai cancelar a outra. Quer ver como vai ficar fácil? Vamos lá, então. Vamos substituir o menos raiz de 7 por primeiro. Então, como ele é negativo, substitui entre parênteses, ó. Então, menos raiz de 7 é a quarta. Copio menos, copio 8. No lugar do x, entre parênteses, o menos raiz de 7 ao quadrado mais 7. Quanto que dá? Aqui ele está dizendo que tem que dar zero. Vamos verificar se dá zero, ok? Então, aqui, menos raiz de 7 à quarta, base negativa, expoente par, resolvido o problema do sinal, dá mais. Raiz de 7 elevado à quarta é raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 7 ao quadrado. Você corta o quadrado com a raiz. Ó, que lindo, sobra só o 7. E a mesma coisa acontece com as outras duas raízes de 7. Então, vai sobrar 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Ficou muito fácil, não ficou? Olha lá, ó, aqui menos 8, porque primeiro tem que resolver a potência.
Base negativa, expoente par, mais. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, ó. Sobra só o carinha que está dentro da raiz. Acabou. Mais 7. Bom, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 8 vezes 7, 56, mais 7. Se você somar 49 com 7, dá 56. E 56 menos 56 dá 0. Então, deu exatamente o que tinha que dar. Então, verificamos a primeira, ok? Vamos para a segunda. A segunda é mais raiz de 7. Então, aqui a conta ficou muito parecida, porque base positiva, expoente par, sempre vai dar mais. Então, a partir daqui, ó, deu a mesma coisa que anteriormente. Aqui também vai dar positivo, corta o quadrado com a raiz do mesmo jeito. Então, a conta dá bem igualzinha. Continua dando 0. Verificou. O número menos 1, substitui entre parênteses. Menos 1 a quarta, menos 1 vezes menos 1 vezes... Dá 1, né? Copia o menos 8, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, cuidado, primeira potência. Copia o mais 7. 1 mais 7, 8. 8 menos 8, 0. Fechou o que a gente precisava. E o 1, mesma coisa, né? Por estar elevado ao quadrado, ó, o sinal não muda. Repare que essa segunda linha ficou igual à anterior. Então, deu a mesma coisa, ó. 8 menos 8, 0. E verificamos as 4 soluções. Então, você tem como fazer uma prova real para ver se acertou? Tem, é só substituir. Só que o duro é que demora um pouquinho, né? Porque você vai ter que substituir uma vez para cada uma das soluções. Mas é possível sim, você consegue verificar as soluções, ok? Beleza? Vamos para o 3, então? Mais uma equação para você resolver. Encontre a solução da equação biquadrada. X à quarta menos 34x ao quadrado mais 225 igual a 0. Então, um número meio grande aqui, né? Mas eu não posso simplificar, porque aqui tem 1, então eu não posso dividir a equação inteira para tentar diminuir. A menos, claro, que você gosta de trabalhar com fração, né? Aí você divide, você vai trabalhar com frações. Acho que não, né? Então, vai aí, escolhe a ferramenta que você quer, que você mais gosta, resolve essa equação e eu já volto para conferir.
bora terminar e resolver essa aqui então. Para a gente começar, precisamos renomear, ok? Então, vamos chamar de D, ok? Gostei de D, eu vou chamar de D. Então, no lugar do x ao quadrado, coloca D. No lugar do x à quarta, vai ficar o D ao quadrado. Então, é essa equação que eu vou resolver, ok? Depois tem que lembrar de voltar, porque o D eu que coloquei na história. Não tinha D, tá bom? E daí agora o que eu vou fazer? Vou usar máscara, né? Some produto, esses números são meio grandes para eu ficar adivinhando. Então vai some produto. O A é 1, o número que está com a letra ao quadrado. B, menos 34. C, 225. Então primeiro eu calculo o delta, lembra disso? B ao quadrado, quando é negativo, por favor, põe entre parênteses, tá? Menos 4, o A é 1, o C é 225. Resolvendo essa potência dá 1.156, calculadora ou no braço fazendo o mesmo, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 225, 900. Então, nós encontramos que o delta é 256. Perfeito, porque é um quadrado perfeito. Nós conseguimos extrair a raiz. Então, vamos substituir na fórmula de Bhaskara, ó. Menos o B, então menos o B, coloca entre parênteses, mais ou menos raiz do delta, 256, sobre 2 vezes A. Raiz quadrada de 256, gente, é 16. Fechou, né? E menos com menos dá mais. Então, 34 mais e menos 16 sobre 2. Acabou. Agora, uma conta mais, outra conta menos. O mais, 34 mais 16, 50. 50 por 2, 25. 34 menos 16, 18. 18 por 2, 9. Encontramos as duas respostas. Acabou o exercício? Quase, né? Porque não é o D que eu quero, é o X. Então, eu tenho que voltar naquela relação lá, né? X ao quadrado é D. Então, substitui o D ali, ó. Passo o quadrado, raiz quadrada de 25, mais e menos 5. Coloco 9 também, passo o quadrado, raiz quadrada de 9, mais e menos 3. Então, eu tenho aqui as 4 soluções. Menos 5, menos 3, 3 e 5. Essa para verificar ficou mais fácil, né? Não tem raiz na solução, fica mais tranquilo. Conseguiu entender? É sempre o mesmo processo, muito simples, gente. Então, o que fizemos? Relembramos o que é uma equação biquadrada e aprendemos como encontrar as soluções de equações biquadradas, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais!